dia, bom dia, bom dia! Hoje, quinta-feira, estamos aqui no Papo Calcinha, só eu e meu amiguinho. Bom dia, né? Alguém tem que trabalhar, né? Não, mas temos duas pessoas especiais aqui, né? Mas só uma pode falar. Não, só uma pode falar neste momento, mas a outra, ela não consegue. Eu sei que ela vai ficar calada, né? Bom dia! Corta o microfone ali. O amostradinho tinha de aparecer, viu? Bom saudade dia, de Gustavo. vocês. Mas a estrela aqui agora e hoje é quem? É a Denise. Ela nos ofusca com seu brilho. Isso. Olha, Bom então dia. bom dia, Denise. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Papo Calcinha. E eu quero só falar uma coisa. A Denise, eu abri uma caixinha no nosso Instagram esses dias pra perguntar dicas do que os ouvintes queriam que a gente colocasse aqui. E todo mundo colocou. Levem a Denise dos cuidados paliativos, ó. Então trouxe. Eu quero ver quem mandou essas. O que é isso aí? Eu te mandei, né? Não, mas não fala os nomes, mas não, eu Gustavo. quero os nomes, eu quero nomes. Não, é porque ele ficou com Pessoalzinho aí inveja, tá pra porque frente. Ele vem direto, né? E o povo não colocou na caixinha pra trazer ele, porque ele é muito polêmico. Então hoje estamos com a Denise Borges. Ela que é enfermeira, né? Especialista em cuidados paliativos. E está aqui com nós hoje. Nós vamos falar de um tema bem importante, né, Denise? Que é linfedema. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Já é a terceira vez. Eu tava brincando ali na entrada que dessa vez eu vou pedir música, né? Porque a terceira vez a gente pede música. Ah, é verdade, ó, é verdade. E ela veio, da primeira vez ela veio bem nervosa. A segunda vez tranquilizou um pouco. Hoje eu acho que ela já tá em casa. Eu tô começando Chegar a me em casa, sentir em casa. nós vamos conversar, tá demais. Nossa, tá vendo? Eu tô gerando conflito, tá ficando com ciúme Tá a pessoa. ofuscando o Gustavo. Tá ofuscando, né? Ele gosta de ser a celebridade aqui. Tá Calma sendo que depois vai ter um ofuscado momento hoje. dele. Então, gente, fiquem ligadinhos aí que já estamos de volta. Estamos aqui hoje com a Denise, enfermeira, especialista em cuidados paliativos. Já estamos de volta. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. É isso aí, estamos de volta. Ô Denise, pra quem você já veio aqui, né, a terceira vez hoje. Mas tem muitas pessoas que ainda não te conhecem, talvez tá ouvindo o programa agora ou assistindo. Faz uma breve apresentação pra nós. Quem é a Denise Borges? Eu sou enfermeira há 11 anos, né? Me formei aqui pela Faculdade Objetivo. Sou pós-graduada em unidade de terapia intensiva, né, adulto. Trabalhei uns 7 anos, né, com pacientes críticos. E há 7 eu trabalho na oncologia. Há 1 ano, eu mais a minha sócia, a Lohane, que teve comigo aqui da última vez que a gente veio, né, para falar exclusivamente sobre cuidados paliativos. Nós abrimos, né, a Manta Enfermagem Paliativa, né, que é uma empresa de cuidados, né, a pacientes que estejam com alguma doença grave, né. Então já tá fazendo 1 ano que a gente abriu essa empresa, né? A gente atende domiciliar e desde então a gente tem feito um trabalho bem bacana. E hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho, né, sobre linfedema, né? E especialmente para as pacientes, né, com câncer de mama, né? Que a incidência tem aumentado bastante e eu acho que vai ser muito bacana a gente trazer informações sobre esse tema mesmo. Olha que legal. Hein? Viu? Nós já conhecemos ela, né? O Gustavo libera ela ser um pouquinho nossa amiga, né? Porque ele fica com ciúme. Aham, importante. Mas então, Denise, o linfedema, porque eu vejo que ultimamente ele tem sido um assunto bem discutido, né? Mas muita gente não sabe o que é. Então, o que é o linfedema? Eu acho assim, primeiramente eu queria só abrir um parêntese, que tem muita gente que confunde o linfedema com o lipedema, né? Que isso eu falo porque já teve alguns pacientes que a gente foi atender que perguntaram isso pra gente. Eu tô com lipedema? Não, eu falei pra minha amiga que eu tô com linfedema, ela falou que não é linfedema, que é lipedema, né? Então são duas condições totalmente diferentes, né? O lipedema, que tem nos últimos tempos tem pegado bastante, assim, a mídia tem falado muito sobre o lipedema. Só que o lipedema, ele é o acúmulo de gordura no organismo. Um acúmulo de gordura anormal, né? Que causa desconforto e dor, né? O linfedema não é um acúmulo de gordura. O linfedema é um acúmulo de líquido no interstício corporal, né? Então, são 2 mecanismos diferentes. E, às vezes, as pessoas confundem pelo nome, né? Ser parecido.
A gente tem que entender que o nosso organismo, ele é composto por um sistema linfático, né? Ele é composto tanto por um sistema circulatório, né? O sistema cardíaco, como um sistema linfático. E a principal função do sistema linfático é ajudar, auxiliar o nosso organismo, né? A excretar resíduos que não são importantes para o nosso organismo e também transportar as células de defesa do nosso organismo, como os linfócitos, né? Os glóbulos brancos. E por algum motivo, normalmente por trauma, por algumas cirurgias, por alguma doença ou alguma infecção, esse sistema linfático ele é acometido e para de funcionar. Não funciona da forma que deveria. Então, o membro, né, que foi afetado, ele não consegue fazer essa drenagem desse líquido. Só para vocês terem noção, né, circulando no nosso organismo, a gente tem uma média de 4 a 5 litros de linfa, né? Porque o sistema linfático carrega a linfa, né? O sistema circulatório carrega o sangue, né? Então, é muito volume de linfa circulando no nosso organismo. Então, se por acaso o nosso sistema de drenagem, que são os linfonodos, não funciona de uma forma adequada, esse volume vai ficar parado em algum lugar. É como se eu rapasse o líquido para um ralo e esse ralo tivesse entupido. Ah, certo. Né? Então, ocorrendo esse problema na cadeia linfática, nos linfonodos, existe esse acúmulo de líquido. A diferença por exemplo, vou dar um exemplo para a gente conseguir fixar isso bem na cabeça. O lipedema, ele tem um aspecto de celulite, né? E normalmente o lipedema, ele acomete unilateralmente a parte do corpo. Por exemplo, tem mulher que tem lipedema nas pernas, né? Então, ela vai ter esse aspecto nas duas coxas. O linfedema, ele normalmente acomete somente um membro. Ou o braço, ou a perna, ou um lado do rosto. Então, né? ele é unilateral, o linfedema. Isso, o lipedema já não. O lipedema, ele acomete os dois membros, Então, né? o linfedema, ele, no caso, é líquido. Isso, né? é o acúmulo de do líquido linfático. Do líquido linfático. Porque alguma coisa danou a cadeia linfática, o sistema de drenagem. Tipo assim, parece, numa forma mais grosseira, seria assim, entupiu ali um vasinho e ali vai acumulando aquela E aí o gordura líquido e tá cria um acumulando. nódulo. Na verdade, não cria um nódulo. Na verdade, só assim pra gente ter um ponto de partida. A gente tem linfonodos no nosso organismo inteiro, né? A gente tem os linfonodos que são considerados órgãos, né, da cadeia linfática. E aí a gente tem os vasos linfáticos e os capilares linfáticos. Os capilares, ele, só pra gente imaginar assim, ele tem a espessura de um fio de cabelo, né? Só pra você ver o tanto que é fininho, né? E ele é colateral ao sistema circulatório. Então, onde passa uma veinha, tem um capilar linfático, um vaso linfático passando junto, né? E a gente tem várias cadeias de linfonodos. A gente tem linfonodo na cabeça e no pescoço, na região cervical, na axila, na região inguinal, na região pélvica, no tórax, né? Então, o líquido, ele vem pelos capilares e os vasos linfáticos, ele desemboca nos linfonodos, né? E aí, por algum trauma, acaba acontecendo a não drenagem desse líquido. Aí, a gente tem não um nódulo, a gente tem um membro todo acometido, inchado, né? Aí, mas então linfedema é edema? O linfedema é um tipo de edema. Então, começa com edema, por exemplo, eu já vi muitas situações de dar debaixo das axilas e na virilha. Um edema que depois causa esse inchaço. Ele é o início, então, desse linfedema? Na verdade, a gente tem que entender assim. O linfonodo, por ele ter uma dessas funções que é ajudar a auxiliar no sistema imunológico, ele é tipo um radar. Se às vezes a gente tem alguma infecção, alguma inflamação, é normal o linfonodo ele inflamar. Que são aquelas ínguas. Isso, popularmente né, as pessoas que fala falam. que é a íngua aqui no pescoço, Isso. às vezes na virilha, ou às vezes na parte. Isso. Então, ele pode inflamar por decorrência de alguma infecção, algum corpo estranho, né? Só que essa inflamação não significa que vai desencadear um linfedema, né? Aí, na região que você tem o seu linfonodo, que você tem seu gânglio linfático, você tem um inchaço, um edema, né? Já o linfedema é porque teve um trauma no linfonodo, né? Então, assim, não é só por exemplo, uma pessoa tá com dor de garganta, às vezes o gânglio linfático, né, aqui da região cervical, ela fica um pouquinho inchada. Aquilo não é um linfedema, aquilo é um edema normal. Aí,
O linfedema é quando tem um trauma. Tem uma cirurgia que retirou os linfonodos da axila, por exemplo. Uma paciente com câncer de mama. Quando ela vai fazer a mastectomia, que é a retirada total da mama, a gente faz o esvaziamento axilar. A gente retira todos os linfonodos da axila, né? Por que a gente faz isso? Eu falo a gente, mas são os médicos no caso, né? Por que a gente retira totalmente os linfonodos? Porque uma forma do câncer ter metástase, um dos caminhos que ele segue é o sistema linfático. Então, a gente retira todos os linfonodos para evitar que esse câncer ele caia no sistema linfático e ele vá para um outro lugar. Então, a gente fala que esvazia a axila da paciente. Mas é importante para quem está ouvindo entender que não é toda cirurgia da mama, na retirada de tumor, que a gente faz o esvaziamento axilar. É normal que quando a gente tira um tumor ou tire só um pedacinho da mama, a gente tira o linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que está ali pra gente saber se já teve doença. Então, toda vez que a mulher ela opera a mama, ela tira um linfonodo sentinela. Só que ela não faz esvaziamento. Aí, quando retira toda a mama, a gente retira todo o sistema de drenagem. Aí, essas pacientes, elas têm um risco muito grande de desenvolver linfedema. Então, é uma média de 25% das pacientes que fazem retirada dos linfonodos pós-mastectomia vão desenvolver linfedema. Denise, então vamos aqui. Então, a maioria dos pacientes que desenvolve o linfedema é após alguma cirurgia desse aspecto. A gente tem que entender a classificação do linfedema. Ele pode ser primário ou secundário, né? Primário é quando a pessoa já nasce com essa condição. Por alguma malformação, por alguma síndrome, ela não tem a cadeia linfática, ela não tem os linfonodos de uma pessoa normal, né? Então, a pessoa já nasceu com essa condição. Existem várias síndromes e malformações, né? Que realmente, às vezes, a gente tem linfedema em crianças, não é uma condição só em adultos, tá? Que já nascem com essa malformação. E aí, tem, às vezes, um braço com esse inchaço, com esse acúmulo de líquido, ou a perninha, né? Porque não tem o sistema linfático funcionando da forma que deveria. E tem a classificação que o linfedema secundário. Por conta de uma cirurgia, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro, ela contunde o abdômen. Aí tem que retirar os linfonodos inguinais, que é uma das principais cadeias que a gente tem de linfonodos. Retirou. Então, o sistema de drenagem daquela região está comprometida. Então, essa pessoa ela pode desenvolver linfedema. Uma pessoa com câncer de útero ou com câncer de ovário, uma mulher no caso, ela faz uma esterectomia total, retira tudo. Às vezes, a doença já atacou ali também essa região. Tem que operar, tem que tirar. Ela pode fazer linfedema na perna. Então, às vezes, a gente tem aquela paciente que só tem uma perna inchada, que é por conta desse trauma, entendeu? Então, normalmente tem a ver com, na classificação secundária, ou é por trauma, é por cirurgia, ou por câncer mesmo, porque quando a gente pensa no câncer de mama, a gente só acha que o câncer acontece na mama, mas às vezes ele acontece na axila, né? Então, ele é classificado como um câncer de mama. Então, às vezes, por conta do câncer que está ali localizado entre os linfonodos, a paciente vai desenvolver linfedema. Então, o secundário é por trauma, cirurgia ou infecção. Existe a elefantíase também, né? Então, pode ser às vezes a pessoa teve uma infecção, teve algo viral que comprometeu o sistema linfático. Então, é uma coisa que acontece depois que a pessoa nasce por algum trauma ou por algum evento. A elefantíase, ela tá ligada ao linfedema também? Sim. Aquele inchaço na perna? Aham. Esses pacientes têm linfedema, sim. Nossa, assim, eu acho que eu tava muito leiga nesse assunto. Eu tô achando um assunto super interessante, gente. Então, já falamos aqui uns 10 minutos. Vamos entrar no intervalo rapidinho e já estamos de volta. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Gente, o assunto hoje tá super interessante. Estamos falando sobre o linfedema. E olha, é uma coisinha assim, simples, mas se a pessoa não procurar, ela vai se encadear problemas maiores. E às vezes acaba até com a autoestima da pessoa, né? Então, Denise, como é feito o diagnóstico desse linfedema? Ele é um diagnóstico clínico? Às vezes o médico que tem que diagnosticar para depois o paciente chegar até você?
Na verdade, realmente o diagnóstico ele é feito por um exame. O paciente ele passa por um exame físico, né? A gente colhe os dados, a história, né, do paciente. Então, na verdade, é realmente um diagnóstico ser feito ali no olho a olho, ali, examinando o paciente. Não requer exames complementares. A gente pode sim pedir um ultrassom, pode dar uma olhada nessa cadeia linfática para ver como é que tá funcionando. Só que realmente o diagnóstico é clínico mesmo, né? Então não tem um exame de sangue, não tem um… Não precisa. Não, porque não tem já necessidade. consegue visualmente ali, então já E aí, já consegue. conversando com o paciente, né, ele vai te falar se ele passou por algum trauma, passou por alguma cirurgia, como que esse edema, esse inchaço, né, esse linfedema acontece, como ele se comporta. Então a gente consegue ali mesmo na consulta já dar o diagnóstico de linfedema, né? Eu queria fazer uma pergunta. Você falou da mulher que ela faz a retirada do útero ou do ovário quando tem esses casos. Pode causar um linfedema também? Mas aí o que a gente tem que abrir um parêntese nem toda mulher que faz esterectomia e total, tira os ovários, tiram todos os linfonodos, tá? Ah, certo. Então, assim, mulheres, vocês que estão me ouvindo, por eu trabalhar na oncologia, a gente tem atendido mais pacientes da oncologia, né? Porque tanto a rádio quanto a quimioterapia e a cirurgia, né, da remoção dos tumores, elas são as das principais causadoras. Então, é mais frequente a gente ver linfedema nesse público. E então, assim, quando vocês forem passar por algum procedimento cirúrgico, vocês têm que conversar bem com o médico de vocês, para vocês saberem, né, qual o procedimento que vocês vão passar. Vocês vão tirar só linfonodos sentinelas, né, que foi o que eu expliquei mais cedo, que são linfonodos ali, você vai tirar 1 ou 2, né? 3, que seja, só pra gente examinar pra ver se não tem doença. É diferente de esvaziar totalmente, retirar toda a cadeia linfática. Então, a mulher que ela retira todos os linfonodos, ela tem que ser orientada porque ela tem que ter cuidados pro resto da vida dela, né? Certo. Que são cuidados que a gente faz pra tentar minimizar a chance dessa paciente desenvolver o linfedema. Ou sinais, né? Quais são os sinais do aparecimento do linfedema? Eu comecei a sentir isso, peraí, tá errado, então eu vou procurar meu médico. Mas, respondendo a segunda pergunta, Verônica, se precisa ser encaminhado pelo médico. É bacana, né, que o médico saiba, tenha ciência. Só que pensando, por exemplo, uma paciente, focando de novo nessa paciente com câncer, que já fez seu tratamento, ela pode desenvolver o linfedema após 5 anos do término do seu tratamento. Então, não é uma coisa que acontece recentemente pós-cirurgia. Então, tem um estudo que saiu falando que normalmente o linfedema, ele vem após 3, 4 anos da retirada dos linfonodos. Então, assim, às vezes essa paciente nem tá sendo mais assistida pelo médico, ela já fez o tratamento e aí o linfedema apareceu. Mas aí, nesse caso, se você que tá me ouvindo tem linfedema, está em casa, tem esse problema, pode falar diretamente com a gente, não tem problema, que a gente dá o diagnóstico do linfedema. Então, se os ouvintes estão aqui, viu essas características, elas podem já te procurar e você vai fazer esse exame clínico e já vai começar a fazer o tratamento. A gente colhe a história clínica, a gente tem as perguntas, né, pra fazer. A gente examina o braço da paciente e a gente já começa, já dá o diagnóstico e já começa o tratamento quanto antes, né? Porque um fator muito importante nos primeiros sinais e sintomas do linfedema, quando você já começa o tratamento, você tem resultado muito bom, né? Então, quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor. O paciente vai ter menos sequelas do linfedema em si. E como é feito esse tratamento? Antes de… Só pra explicar um pouquinho, antes de já começar direto no tratamento, existem alguns sinais que a gente fala que o linfedema, ele tem alguns estágios, né? O estágio 0, 1, 2, 3, né? O 0 é o subclínico. A pessoa, ela ainda nem tem um inchaço no braço ainda, ou na perna, né? Mas o que ela sente? Ela sente uma sensação de peso. Mas isso eu tô falando para as pacientes que passaram por algum trauma e retiraram os linfonodos, tá? Um peso e uma dormência, formigamento. Denise, eu nunca passei por uma cirurgia, mas eu sinto peso no braço. Então, você não tem linfedema, tá? Linfedema é para quem tem traumas nos linfonodos. É para quem passou por cirurgia, para quem fez radioterapia, para quem tem esvaziamento axilar. Ah, então isso aí não vai ser uma coisa que vai causar em qualquer pessoa que não teve nenhum trauma. Não, é só para quem retirou
tirou os linfonodos, tem doença às vezes na axila ou na inguinal, mulheres que retiraram os linfonodos da região inguinal ali por conta de câncer. Sim. Então, para esse público, uma pessoa que não tem nenhuma complicação, não teve nenhum desses problemas, não vai desenvolver linfedema, Nossa. tá? Então, esses são para um público bem específico. Então, às vezes, a mulher, ela sente um peso no braço, ela sente que as pulseiras e os anéis estão apertados, né? Sente um formigamento no braço, o aspecto da pele tá parecido com casca de laranja. Às vezes, o braço fica um pouco vermelho. Então, às vezes, nem começou o inchaço, mas você já tem esses sintomas, né? Que aí a gente considera o estágio 0. É o melhor estágio pra você iniciar o tratamento. Que já tá mais fácil ali, porque é o Isso. início, né? E aí, os outros estágios vai aumentando o membro, vai tendo fibrose no braço, né? Porque o líquido fica parado. Até em casos que a mulher fica com o braço com o triplo do tamanho, né? Porque com o passar do tempo, tem mulheres que têm 4, 5 anos de linfedema, vai depositando gordura em cima daquele líquido. Aí depois essa mulher vai ter que fazer uma lipoaspiração no braço para conseguir melhorar. Me fala uma coisa. Hoje em dia a gente já tem isso e muitas tem, pessoas né? não sabem. Que Lipo no braço? Isso, que a gente pode fazer lipo. Claro que em alguns casos bem selecionados, a gente pode sim fazer lipoaspiração no linfedema de braço e de perna. Isso é uma mulher que ela não tem conhecimento disso, que ela não entende isso e começa a desenvolver isso, não procura nenhuma ajuda. Isso causa uma... pode acontecer uma coisa pior do que isso? Assim, depende do... Não vai perder o braço, mas vai ficar uma coisa. Pode acontecer uma amputação. isso? Aí, no caso, a amputação não vai ser por conta do líquido que tá, do volume aumentado. Mas quem tem um linfedema descontrolado muito grande, tem um risco muito grande de desenvolver erisipele. Ah, certo. Né? Então, essa infecção, né, que dá na pele, pode acabar piorando e a gente abrir uma lesão e ter problema. Porque se essa pessoa ainda tiver um diabetes ainda… Perguntar, porque então, assim, depende da condição do paciente, então, assim, né? vai virando uma bola de neve, né? Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, sim. Então, o acúmulo do líquido vai fazendo com que a mulher ela perca a função do membro que foi acometido, né? Por exemplo, uma paciente que fez tratamento, que fez esvaziamento inguinal, né? Tá com a perna, tá com linfedema na perna. Ela vai ter dificuldade para andar. Ela vai perder a mobilidade dela. Esteticamente falando, ela vai ficar incomodada com aquilo. O linfedema, quando mal controlado, quando não em tratamento, ele dói, né? Então, assim, pra pessoa, a qualidade de vida dela diminui demais tendo um problema desse, né? Para as mulheres com linfedema no braço, pós-mastectomia, elas perdem a força do braço, elas não conseguem mobilizar direito. Então, a pessoa, ela realmente tem uma piora da qualidade de vida gigante. Então, a gente tem que intervir logo, para que essa paciente não fique com o braço tão grande, tão inchado, com tanto líquido, Que não piore para ela ainda. conseguir tocar a vida dela da melhor forma possível, né? Esse tratamento, ele entra com tratamento medicamentoso também? Na verdade, a gente entra com terapia medicamentosa em caso de alguma infecção, né? Que tem esse risco, né? Mas se o paciente ele tiver só com acúmulo de líquido, fibrose, o tratamento ali é clínico, né? O padrão ouro para tratamento de linfedema é a terapia descongestiva complexa, né? Que ela é feita… os pilares são enfaixamento compressivo com compressão com faixas inelásticas, né? Que esticam um pouco. Porque às vezes o paciente ele chega para mim com aquelas bandagens, aquelas ataduras elásticas que esticam muito. Não vai comprimir Aquilo nada. não vai resolver porque quando o braço ficar mais inchado, ela Ele também vai vai esticar, acompanhando, né? ela vai esticando. Então, a gente trabalha com as que tem pouca compressão, baixa compressão. Que aí ela faz uma resistência maior, não deixa que o inchaço aumente, que o volume do braço aumente, né? A gente gosta muito de trabalhar com a Linfabend, que foi uma atadura feita, né? Especificamente para quem tem linfedema. A gente tem bons resultados porque ela é extremamente macia, então ela é bem confortável. Porque na fase de ataque, quando o paciente ele chega pra gente, a gente tem que enxugar ao máximo o braço ou a perna ou o membro desse paciente que tá com linfedema. Então, ele tem que ficar 24 horas com essa atadura.
Então a gente tem que ser alguma coisa bem confortável. E essas ataduras que a gente encontra na farmácia não são confortáveis. Então às vezes Se incomoda. às vezes garroteia. Então essa Linfabend, ela é toda de esponja, um material super macio, revestida. Então o paciente consegue dormir e dorme tranquilamente com isso. Além da terapia de enfaixamento, a gente usa também a drenagem linfática manual. Mas lembrando, drenagem linfática manual não resolve linfedema sozinha. Porque eu pego o paciente lá no meu atendimento, fala, você tá fazendo tratamento? Tô. O que você tá fazendo? Drenagem linfática manual. Gente, vai lá na massagista e faz uma vez na semana e faz a drenagem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Drenagem linfática manual não trata linfedema sozinho. Só gordura, gente. Por quê? Vocês têm que entender o seguinte. Na hora que drena, melhora o aspecto, melhora. Só que no outro dia volta de novo, porque a drenagem não dura 24 horas. Então a gente precisa de uma compressão, algo que faça uma pressão naquele capilar linfático, que seja 24 horas. Então, o que faz o membro enxugar no caso, a gente fazer o enfaixamento do membro, né? Então, a drenagem linfática, ela vem ali para tratar as fibroses que podem estar acontecendo, né? Depois, outra coisa muito importante no tratamento é os cuidados com a pele, né? Porque essa pele, como eu falei, é muito sensível, pode desenvolver erisipele, pode ter alguma infecção. Então, a gente tem que hidratar muito esse membro, né? Paciente entrar na piscina, saiu da piscina, tem que lavar o corpo com sabonete líquido, porque o cloro pode afetar a pele. Então, a pele que a gente tem que ter muito cuidado, enxugar muito bem os dedos para não ter fungos, né? E outro pilar muito importante também, que a gente faz bastante, são os exercícios. Porque não basta só a mulher, ela tá enfaixada, né? Ela tem que fazer exercícios, né? Que a gente orienta o paciente. Exercícios que ajudem a bombear essa linfa, né? Então, além de estar enfaixada, além de fazer a drenagem linfática manual, ter cuidados com a pele, a gente precisa que essa paciente já se movimente. Então, vocês, além de fazer tudo isso, vocês vão passar uns exercícios para eles fazer no longo do dia em casa. A gente orienta, né, quais são os exercícios corretos, né? Em alguns casos, a gente encaminha a paciente para fazer treino assistido, porque a musculação é muito boa. Antigamente, os médicos orientavam que a paciente que fez mastectomia ou que esvaziou algum gânglio linfático não podia pegar peso com o membro. Você fez mastectomia e retirou os gânglios axilares, você não pode pegar peso com esse membro. Sim. Pelo contrário, a musculação é muito boa. Aí que ela tem que importante fazer um exercício. Porque o ganho de peso é um agravante para a mulher desenvolver linfedema. Então, ela tem que manter o peso. Então, assim, a gente orienta as pacientes que estão bem, às vezes mais novas, a gente orienta aí para fazer musculação. As que às vezes tá meio debilitado ou já mais de idade, a gente cuida em casa e elas fazem exercícios em casa. Mas são exercícios para ajudar a bombear. Porque além do enfaixamento que já causa uma pressão naquele membro, existe a pressão externa que a gente faz com o auxílio dos exercícios. Denise, a paciente que chega com uma situação assim mais num nível 1 ou 2 ali, ela consegue ter um resultado assim satisfatório nessa questão? O que a gente tem visto muito é que às vezes a paciente ela já tá com aquele aspecto de elefantíase, um membro muito grande. E aí ela não procura ajuda porque ela tem medo, ela acha que não vai adiantar, que não vai resolver. E infelizmente, às vezes os pacientes chegam pra mim e desencorajados pelos próprios médicos. Não, o linfedema não adianta você tratar não porque não tem cura. De fato, o linfedema, ele não tem cura. Então, tá? Porque não tem como regenerar o que foi retirado. Nossa, Denise, então a pessoa vai continuar com essa condição ao longo da vida. É uma condição que exige cuidado o resto da vida, né? Mas o que acontece? Se essa pessoa, ela não faz o tratamento, vai chegando a níveis que a pessoa ela não vai conseguir mais movimentar o membro, né? Não vai ter mais como usar aquele membro, vai afetar drasticamente a qualidade de vida dela. Então, não ter tratamento é uma coisa, ou não ter cura é uma coisa, não ter tratamento é outra. Por exemplo, o diabetes tem cura? Não. Mas ele tem tratamento, né? O linfedema é a mesma coisa, ele não tem cura porque os vasos linfáticos, os linfonodos que foram retirados ou agredidos, eles não voltam a funcionar novamente. Não tem transplante de linfonodos. Né? Denise, mas aqui, voltando ao tratamento. Então, esse paciente, ele vai
sempre tá fazendo essa terapia com vocês, por exemplo, fazendo isso? Ou vai ser só os picos de avanço desse linfedema? Como que vai funcionar isso? Quando esse paciente chega pra gente, independente do estágio, seja um estágio inicial, né? Quando a gente pensa num linfedema subclínico ali, né? Que às vezes incha durante o dia e à noite ele regride. E um paciente que já tem um membro muito aumentado, a gente pensa no estágio 2 e 3, ele vai passar por uma fase descongestiva, a gente fala que é uma fase de ataque, que dura em média de 4 a 6 semanas. Nesse período, o paciente ele vai ficar enfaixado o maior tempo possível, né? E depois que a gente conseguir enxugar ao máximo esse membro, a gente entra na fase de manutenção. Que aí o paciente ele não vai precisar ficar enfaixado 24 horas por dia. A gente pode usar em associação o uso das braçadeiras, né? Ou das meias, né? De compressão. Que são mais confortáveis, óbvio. E aí a gente vai intercalando e aí a nossa avaliação passa a ser mensal. Esse paciente ele vai uma vez no mês, a gente mede o membro, ou se tiver alguma intercorrência, ele vai entrar em contato com a gente. Mas aí depois esse paciente que ele entra na fase de manutenção, ele tem visitas mensais pra gente acompanhar. A gente começou a ver que o membro, às vezes, começou a aumentar um pouquinho o volume, a gente enfaixa de novo. Depois, voltou ao normal, enxugou, vamos passar para vestimentas mais confortáveis. Mas uma vez o paciente me falou isso. Mas eu não vou... Pra que eu vou fazer isso? Porque se não tem cura, e aí eu vou ter que ficar enfaixada o tempo inteiro? Você não vai ter que ficar enfaixado o tempo inteiro. Só que a gente tem que entender que o enfaixamento vai ser o seu maior aliado, né? Então, conforme a doença... Se você não enfaixa, a doença ela progride rápido. Né? Em um ano, você já tem o membro com dobro de volume, né? Se a gente enfaixa, a gente consegue controlar aquilo ali, que às vezes o membro, quando o paciente chega com um membro muito grande, às vezes eu não vou conseguir voltar ele ao tamanho que era inicialmente. Pensando numa paciente com linfedema com 3 anos, com linfedema com 4 anos, já teve depósito de gordura em cima daquele tecido. Então, às vezes eu não consigo voltar o braço ao tamanho que era do início, mas eu consigo reduzir de uma forma que ela vai conseguir voltar a ser funcional. Denise, então assim, de imediato o tratamento, vocês vão se encontrar no mínimo 2 vezes na semana. Aí o que acontece? A gente ajusta bastante isso, né? A paciente, porque outra terapia que a gente usa, que saiu muita publicação científica falando dos benefícios, é o laser, né? O laser e o LED. E a gente usa também. Então, assim, o bacana, o ideal era a gente fazer, ter consultas presenciais, atendimentos presenciais pelo menos 2 vezes na semana. Só que eu já atendi paciente que não tinha condição, não era da cidade, que não conseguiria vir 2 vezes na semana. Então, essa paciente, ela vem 1 vez na semana, nessa fase de ataque. O enfaixamento, a gente ensina o paciente a se enfaixar em casa. A gente compra o material e aí a gente ensina a paciente a se enfaixar. Porque ela tem que estar enfaixada nessas 4 semanas, 24 horas por dia. Tem que tomar banho. Isso. Então, na primeira consulta, a gente dá todas as orientações, todos os cuidados, e ensina o passo a passo do tratamento. Porque... Gente, eu falo assim, o mais importante é o enfaixamento compressivo. Então, essa paciente, ela sabendo se enfaixar, ela consegue controlar o linfedema dela. Então, não precisa estar aqui, não. Às vezes, a gente consegue até realizar uma consulta online também. Então, assim, a gente ajusta conforme a necessidade da paciente também. O importante é a gente manter preservada a função do braço, porque é muito triste ver o que a gente tem visto, que são pacientes perdendo a função dos membros, porque não fazem o tratamento adequado. Nossa, gente, eu acho que falamos demais. Vamos entrar no intervalo. Olha, o programa hoje tá super informativo e tá assim, só da Denise, né, gente? Porque é tão explicativo que a gente nem tá precisando perguntar nada, né? Não, isso é bom, né? E eu acho que deixa as pessoas que não têm essa informação aí bem esclarecida. Então vamos entrar no intervalo rapidinho, gente, e já estamos de volta. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, quinta-feira, gente, estamos aqui com a maravilhosa Denise Borges, que está falando sobre cuidados paliativos e mais específicos hoje com o linfedema. Ô Denise, quais são os cuidados que a paciente ela tem que ter para evitar o surgimento do linfedema? Pensando nessas pacientes que elas passaram por cirurgia, né, por rádio, então essas pacientes, a gente pede para que elas evitem, né,
verificar a pressão arterial no membro mastectomizado, tá? Então, a gente não afere pressão nesse membro, a gente vê no outro membro. A gente também orienta que essa paciente, ela não tome nenhuma medicação, funcione acesso venoso, faça injeção intramuscular ou vacina nesse membro. Ah, mas por quê? Porque a agulha, né, que seja uma vacina ou seja um catéter endovenoso, a gente perfura a pele e essa pele tá mais sensibilizada. Então, né, por conta do risco de infecção, porque a infecção pode acarretar o linfedema, tá? Porque a bactéria pode translocar, cair ali e desencadear o linfedema. Então, a gente pede para não fazer nenhum procedimento injetável, nenhuma perfuração. A depilação, a gente orienta se a paciente ela não estiver em tratamento oncológico ativo, ela não estiver passando por quimioterapia, a melhor depilação é a depilação a laser para essa paciente que foi mastectomizada, né? Ou retirou porque gângulo não pode ter nenhum linfático. corte, né? Nenhuma pressão. Então, a gente orienta não utilizar lâminas, tá? Nesse membro. Hidratar muito o membro. Outra coisa também, passar bastante protetor solar, tá? Não ganhar peso, sabe? Tentar manter o peso dentro do ideal, porque o aumento do peso está relacionado no surgimento do linfedema também. Outra coisa, se exercitar, fazer alguma atividade, hidroginástica, musculação, né? Já também, que auxilia também nessa manutenção desse peso. Então, são esses os principais cuidados que a gente orienta. E tá sempre de olho. Essa mulher, ela tem que estar de olho. Começou a ver que um membro tá ficando mais inchado que o outro. Começou a ver essa sensação de formigamento. Começou a ver que, às vezes, de um lado a blusa tá apertando mais. O anel tá apertando, a pulseira tá apertando. Então, começou... E não é um inchaço normal? É unilateral. Então, assim, começou a surgir isso, já conversa com o médico, já marca a consulta, já pede a avaliação, porque o quanto antes a gente começar o tratamento, né, o melhor serão os resultados, melhor será a qualidade de vida dessa paciente. Então, fiquem de olho, fiquem atentas, gente. E assim, quando forem fazer algum procedimento, entendam que de fato vocês estão fazendo. Ah, vai fazer a cirurgia? Como é que vai ser essa cirurgia? Converse com o médico de vocês, porque muitas das vezes as pacientes me relatam que não foram orientadas de nenhum cuidado que tem depois dessas cirurgias, né? Então, é muito importante também nos pós-operatórios procurar um profissional fisioterapeuta para fazer fisioterapia pós-mastectomia, porque isso também mantém um membro mais, a paciente ela volta mais rápido às suas atividades. Então, assim, sempre saibam o que vocês estão fazendo e por quais procedimentos vocês estão passando, tá? E ficarem sempre de olho nos bracinhos, nas axilas, nos dedos, tá? É um cuidado que a gente tem que ter pra sempre, pra vida inteira. Estamos aqui finalizando o nosso programa com a maravilhosa Denise. Denise, foi um prazer ter você aqui de novo com a gente. Então deixa agora as suas redes sociais, o Instagram e uma dica para os nossos ouvintes. Então, queria agradecer novamente, tá? Para estar aqui. É sempre um prazer muito grande falar aqui com vocês. Espero de coração, né, que alguém tenha ouvido, né, tenha ajudado. Nosso Instagram é @mantoenfermagem. Vocês podem seguir, a gente tem nossos contatos lá. Se vocês estiverem com algum sinal, algum sintoma, querem tirar alguma dúvida, pode mandar um direct, chama no Zap, a gente conversa. Tem muita publicação sobre linfedema no nosso Instagram, né? Explicando quais são os sinais, quais são os cuidados, né? Tem muitas dicas legais. Segue a gente lá. E, de fato, o que eu queria deixar de conclusão é isso, né? Conhecimento é poder, então eu preciso que essas pacientes, elas saibam, né? Se cuidar e conversar com os médicos, entenderem, de fato, o que estão passando, quais são os cuidados que tem que ter. E a gente tem que pegar as rédeas da situação. Então, mulherada, vai passar por cirurgia, mastectomia, radioterapia. Vocês têm que saber quais são os cuidados e vocês têm que cuidar de vocês também. Tá? E qual que é a rede social ou telefone? @mantoenfermagem. Manto Enfermagem. Isso. Viu? Um prazer e boa quinta-feira a todos e até mais. Falou, Obrigada. gente. Tchau, tchau.